Segundo grande avanço do pacote anticrime é exatamente a adoção do sistema doble juez, ou seja, 2 juízes. A história do juiz das garantias, eu falo sobre isso há décadas, literalmente há 20 anos eu falo sobre o juiz das garantias. 20 anos. Na minha tese de doutorado, em 99, eu já sustentava a imprescindibilidade de ter um juiz que atue na investigação, que não seja o mesmo que atue no processo, porque é evidente a contaminação, é evidente o imenso prejuízo que decorre dos pré-juízos, da imagem mental que ele forma na investigação. O nosso processo penal no Brasil é um golpe de cena, é um faz de contas de um juiz que entra já com a imagem mental formada por tudo que ele fez e tudo que ele foi chamado a decidir lá na investigação. Isso não é controlável, pelo amor de Deus. Ou é ingenuidade de negar o inconsciente ou é má fé querer defender que o mesmo juiz possa fazer tudo. É básico. Isso vem em toda a estrutura das reformas processuais na Europa, vem cravado exatamente no quê? Na necessidade de separação do juiz da investigação do juiz do processo. Nem vou ficar aqui batendo no caso Piersac, Decuber e tantos outros, mas principalmente vamos estudar que você tem no sistema europeu, na imensa maioria há mais de 20 anos, bem mais de 20, 30 anos, juiz que atua na investigação não pode ser o mesmo do processo. Isso também está consolidado nas reformas latino-americanas. Aqui do lado, o Uruguai é assim, a Argentina é assim, o Chile é assim, Paraguai é assim, pelo amor de Deus. Então não tem nem o que falar. É absolutamente imprescindível ter a figura do juiz das garantias, que foi, infelizmente, a atuação dele está suspensa pela liminar Fux, sem nenhum fundamento. Eu não vou entrar aqui na discussão do quanto é perfeitamente possível ter juiz das garantias no Brasil. Vou só apontar o seguinte: concordo que foi um erro ter feito essa reforma e ter colocado o juiz das garantias sem uma vacatio legis adequada. Esse foi o erro. Toffoli tem razão quando aponta isso e propõe uma vacatio de 180 dias. Em 2009, 10, eu participei de uma comissão no Conselho Nacional de Justiça que analisou o projeto de Código de Processo Penal, o antigo PLS 156 de 2009. Bom, esse projeto já consagrava a figura do juiz das garantias e nós lá no CNJ fizemos a seguinte proposta: uma vacatio de até 2 anos para que os estados se organizem de modo a criar uma estrutura que dê conta do modelo duplo juiz ou doble juez, como se chama na América Latina, nos países de língua espanhola. Então, eu achei um grande erro não ter dado uma vacatio mais longa. Agora, tem um detalhe, né? Hoje em dia, eu nem ia fundamentar por quê, né? Mas, por favor, não tem mais sentido em se preocupar com comarcas que só tem um juiz, a imensa maioria já deveria ter 2. Segundo, a imensa maioria tem outro juiz a menos de 100 quilômetros que pode atuar como juiz garantias. E para finalizar o assunto, eu estou andando aonde é que está fisicamente o juiz. O que importa é que estejam na mesma temporalidade. É o nosso caso aqui. Videoconferência, inquérito eletrônico. Acabou, velho. Nós vivemos essa pandemia toda, estamos vivendo essa pandemia toda do coronavírus e nós tivemos que revolucionar nossa maneira de pensar. Para quem não tinha compreendido, agora é a revolução total. Ponto. Eu não me interessa onde é que você está, a gente faz por videoconferência e assim pode ser o juiz das garantias perfeitamente. Minha única crítica para evoluir é que eu acho que o juiz das garantias no modelo brasileiro foi longe demais. Ele vai muito dentro do processo penal. Ele avança demais. Ele vai até a fase do artigo 399. Então, esse é, para mim, o grande problema da figura do juiz das garantias. Por quê? Porque incumbe a ele não só receber a denúncia, estou tentando achar que eu estou sem óculos, tudo fica mais difícil. Se você pegar o artigo 3º C de cargo, vai dizer isso: a competência das garantias abrange as ações penais, exceto na potência ofensiva, e cessa com o recebimento da denúncia ou queixa na forma do 399. Na forma do 399. Só um parênteses, já vou falar do 399. Não concordo nem com o Fux e muito menos com o Toffoli quando suspende a aplicação de garantias para rito do júri. Porra, tem que ter igual, velho. Mas quem julga são os jurados. Errado. Antes de chegar no plenário,
Quem vai decidir se pronuncia, impronuncia, absolve, desclassifica é o juiz, que não pode ser o mesmo do inquérito. Então, não concordo com o Toffoli quando diz que nos ritos do júri não precisa ter juiz das garantias. Tem que ter. Na Maria da Penha, tem que ter também. Crimes eleitorais, por que não? Ah, mas a justiça eleitoral não tem estrutura. Mas o argumento da falta de estrutura é a mesma para a justiça comum. Então, fazer eletrônico. Perfeitamente possível. E também não concordo com o Toffoli quando afasta o juiz das garantias nos processos de competência originária dos tribunais. Porra, é até mais fácil, porque já é um órgão colegiado. E aí é muito simples. O desembargador ou o ministro que atua como juiz das garantias não participa do julgamento. Só isso. Já é colegiado. Não precisa nem mudar muito. Não concordo. Mas voltando. Não gosto dessa história de ir até a fase 399. Por quê? Porque avança demais. O juiz das garantias no nosso CPP, ele participa de toda a investigação preliminar, obviamente não como juiz inquisidor, mas como um juiz da investigação, aonde ele está lá em cima. MP ou polícia pede uma medida restritiva de direitos fundamentais, ele decide ou não, a defesa não concorda, pede para ele, então é claro que é dentro de uma matriz acusatória, né? Não inquisitória. Não é para ter um juiz. Não é juiz de instrução. Não é juiz de instrução. Não é juizado de instrução. Isso é uma figura arcaica de um juiz inquisidor. Não, juiz de garantias não é isso. Mas aí o que acontece? Atua na fase pré-processual. Ok. Para mim, tinha que encerrar a atuação dele após o recebimento da denúncia. Então, concluiu a investigação, o inquérito, mandou para o MP ofereceu a denúncia, ele recebe ou rejeita. Ponto. Aqui tinha que cessar. Mas não, ele continua ainda atuando, ele vai citar o réu apresenta a resposta à acusação, e aí ele decide se absolve sumariamente, sim ou não, nos termos do 399. E aí, se ele não absolve sumariamente, então, nesse momento, cessa a atuação e ele manda para o juiz dar instrução. Eu acho que ele avançou demais. Claro que eu conheço os argumentos a favor de ele ir tão longe, que é exatamente o quê? Para decidir sobre absolvição sumária, ele tem que entrar nos elementos da investigação e, por isso, é melhor não contaminar o juiz da instrução. Eu não concordo, eu acho que poderia ser o juiz da instrução a decidir sobre a absolvição sumária. Mas, enfim, é um argumento. Outra coisa, nem falei. Para quem quiser aprofundar, aí sim, nesse livro aqui e no Fundamentos, eu entro e trago esse problema da contaminação como argumento legitimante do juiz das garantias. A questão da teoria da dissonância cognitiva, do efeito primazia, do efeito halo, enfim, explico isso nos meus livros, por que da contaminação. Tem que estudar um pouquinho mais de psicanálise, de psicologia cognitiva para entender isso. Mas voltamos. Qual é o grande problema que eu estou vendo hoje? Ainda não temos juiz das garantias. Vamos ter. Vamos ter. Uma hora nós vamos ter. Bom, primeiro que ele, como eu falei, ele vai demais. O segundo problema é que essa figura de juiz das garantias ela constitui um tripé fundamental, junto com o sistema acusatório. Então, o primeiro pezinho do tripé fundamental da reforma, sistema acusatório, juiz das garantias. E qual é o terceiro? A terceira perna? Exclusão física dos autos da investigação. E aqui eu entro no terceiro ponto, que para mim é fundamental. Exclusão física dos autos da investigação, que está lá no artigo 3º, C, parágrafo 3º, quando diz claramente: os autos que compõem as matérias de competência do juiz das garantias ficarão acautelados na secretaria deste juízo das garantias, à disposição do MP e da defesa, e não serão apensados, não serão, é categórico, não serão apensados aos autos do processo enviado ao juiz da instrução e julgamento. Não vai ser enviado para o juiz da instrução e julgamento. Ressalvados os documentos relativos às provas irrepetíveis, documentos relativos às provas irrepetíveis, primeira categoria, que pode, então, ir para os autos do processo. As provas irrepetíveis, e aquelas obtidas mediante obtenção de provas, ou de antecipação de provas que deverão ser remetidas para pensamento e apartado. Isso também eu escrevo há mais de 20 anos. Exclusão física dos autos do inquérito. O inquérito não pode entrar no processo. Aqui eu remeto vocês por uma distinção que eu faço nos meus livros entre atos de investigação e atos de prova. Estudem isso. Para compreender por que o inquérito não gera prova, gera mero ato de investigação.
que não serve para condenar ou absolver. O que serve para condenar ou absolver é prova. E prova é aquilo que você produz no processo, em contraditório, na frente de um juiz. É disso que se trata. Isso é prova. Bom, então, primeira questão. É óbvio que o inquérito não tem que entrar no processo, porque nós precisamos acabar com essa fraude que tem no Brasil, que é o juiz chegar no final e condenar com base no inquérito. Essa coisa híbrida, inquisitória e mal formada que nós temos e que não se presta para a sentença. E aí ele usa o tal do cotejando e do corrobora. Isso também decorre da péssima redação do artigo 155 do CPP. O 155 também tem um grande erro aqui. Nós precisamos ler o 155 à luz da estrutura acusatória e à luz da exclusão física dos autos do terceiro C que eu acabei de falar. O que diz o 155? O juiz formará sua convicção pela livre apreciação da prova produzida em contraditório judicial. Só para você ter uma ideia, em 2008, a proposta originária terminava aqui a redação do artigo. Foi um substitutivo que entrou aos 45 do segundo tempo, que incluiu o resto, que foi um grande problema. Então, o juiz formará sua convicção pela livre apreciação da prova produzida em contraditório judicial. Ponto, perfeito. Mas aí veio a merda, aí veio o erro. Não podendo fundamentar a sua decisão exclusivamente nos elementos informativos colhidos na investigação. Vejam, o que você produz na investigação são meros elementos informativos. Eu chamo de atos de investigação, o código chama de elementos informativos. Aí o problema veio tal do exclusivamente. Não pode condenar com base no inquérito, mas só não pode se for exclusivamente. Se você pegar os elementos do inquérito e cotejar, corroborar com o elemento do processo, está salva a sentença. É um absurdo, é um faz de contas. Então, é para isso que tem que levar a sério a exclusão física, para não contaminar o julgamento com elementos da investigação. Volto. O artigo 3º, quando determina essa exclusão, ele é muito, muito claro. Lá no parágrafo 3º. Não serão apensados, exceto os relativos às provas irrepetíveis, medidas de obtenção de provas ou antecipação de provas. Só. Ponto. Alexandre e eu já escrevemos sobre isso, dizendo, então, que o juiz da investigação, o juiz das garantias, quando encerrar sua atuação, tem que fazer um saneador e mandar para o juiz do processo apenas a denúncia, a decisão que recebeu a denúncia ou queixa, as medidas cautelares tomadas, até porque o juiz do processo vai ter que revisar periodicamente essas medidas cautelares, prisão, etc., e as provas irrepetíveis. Ponto. É isso que vai para lá. O resto fica aqui. É o que está na lei. Mas já denunciamos, avisamos, Alexandre e eu, num artigo que escrevemos sobre o movimento da sabotagem inquisitória, o movimento de resistência inquisitória, que vai tentar acabar com essa reforma, porque sempre que se faz uma reforma, pessoal, vem correndo o movimento contra-reformista para manter as coisas como sempre estiveram, o status quo da estrutura autoritária. Uma manifestação do movimento contra-reformista, para manter tudo como sempre teve, é eliminar do ministro Fux. Caso típico de um golpe, duro golpe, contra a mudança. É um movimento contra-reformista. Então, nós já denunciamos, por quê? Já tem setores do Ministério Público, muita gente do Ministério Público, se organizando e fazendo enunciados e fazendo manifestações de que não. Se o juiz da investigação de garantias não mandar todo o inquérito para dentro do processo, o promotor, lá na fase processual, deve ou tirar a cópia inteira da investigação e trazer e juntar como documentos, ou requisitar o apensamento. Não pode fazer isso. Isso é fraude processual. Isso é uma burla da regra do jogo. Isso é prova ilícita. Por que é prova ilícita? Porque se você pegar o conceito de prova ilícita lá do artigo 157, você vai ler o quê? São inadmissíveis no processo as provas obtidas por meios ilícitos. Assim entendidas, aquelas obtidas em violação a normas constitucionais ou legais. Bingo! Você está violando uma norma legal, que é a norma do artigo 3º, C, parágrafo 3º. Você tirar a cópia e juntar, você pedir apensamento, etc., é produzir prova ilícita, que tem que ser desentranhada. Se deram conta?
Então vamos ficar atento, porque o movimento autoritário contra-reformista vem a galope.